Olá, chegamos à última parte da nossa última aula do módulo de Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa disciplina e finalizando nossos trabalhos, vamos continuar falando dos crimes de responsabilidade fiscal. Bem, você deve estar se perguntando quais são os tipos de crimes de responsabilidade, principalmente contra a lei orçamentária, principalmente contra a perspectiva fiscal, certo? Então, a tipificação dos crimes de responsabilidade ela vai ser estipulada nos artigos 5º ao 12º da Lei 1079/50, que realiza-se um agrupamento de atos que vão se caracterizar cada um desses crimes, certo? Então, nós vamos encontrar aí os crimes contra o exercício, livre dos poderes legislativos, judiciários, poderes constitucionais. Vamos encontrar também os crimes contra o livre exercício dos direitos políticos, sejam eles individuais, sociais, que dizem respeito aos atos que venham a restringir justamente as garantias constitucionais, e aí a gente fala dos direitos individuais, coletivos, políticos, sociais, que são conferidos aos cidadãos, como o impedir o livre exercício do voto, obstar o livre exercício das funções dos mesários eleitorais, violar o escrutínio da sessão eleitoral e assim sucessivamente. Os crimes contra a segurança interna do país, e aí nesse caso no âmbito federal, que são caracterizados pelos atos que vão pôr justamente em risco a segurança nacional. Inclusive, eu acredito que já está bem na hora de observar alguns dos nossos governantes no que diz respeito ao risco à segurança nacional, de só de estar no governo. Não me critiquem por esta minha fala. Então, temos também os crimes contra a probidade da administração pública, nesse caso, são crimes que vão abranger atos que vão afetar justamente a moralidade, a honestidade que são exigidas para a conduta da vida pública, como omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis, resoluções do Poder Legislativo, atos do Poder Executivo, não prestar contas que sejam relativas ao exercício anterior, não tornar, por exemplo, efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contra a própria Constituição. E temos também os crimes contra a lei orçamentária, que foram atualizados justamente pela Lei 10.028/2000, que tem justamente essa correlação com os atos que não observem as determinações dos mecanismos orçamentários. E aí vai entrar o plano plurianual, a LDO, a LOA, colocando em risco justamente o equilíbrio das contas públicas, como, por exemplo, não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento dentro do prazo, ou a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa, exceder ou transportar sem autorização legal as verbas do orçamento, realizar estornos de verbas, infringir dispositivos da lei, deixar, por exemplo, de ordenar a redução do montante da dívida consolidada, principalmente nos prazos estabelecidos em lei, ordenar e autorizar, por exemplo, a abertura de crédito em desacordo com os limites que são estabelecidos, sem fundamento numa lei orçamentária ou no crédito adicional, deixar, por exemplo, de promover ou talvez de ordenar na forma da lei o cancelamento, a amortização ou a constituição de uma reserva para anular os efeitos de operação de crédito que é realizado com a inobservância de limite, deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive encargos, até o encerramento do exercício financeiro. Outro crime que a gente pode caracterizar, ordenar ou autorizar, por exemplo, em desacordo com a lei, a realização
de uma operação de crédito com qualquer um dos demais entes da federação, captar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, ordenar ou talvez até mesmo autorizar a destinação de recursos que sejam provenientes da emissão de títulos para uma finalidade diversa àquela autorizada e realizar ou receber uma transferência voluntária em desacordo justamente com o estabelecimento da lei. Então, todas essas perspectivas, né, são crimes que, obviamente, são contra a lei orçamentária, certo? Então, são perspectivas, situações que precisam ser muito bem, mas muito bem observadas, ok? Outro aspecto que a gente também pode levar em consideração, né, é que o caso do desvio, por exemplo, de finalidade, que é sancionado também pelo artigo 11 da Lei 8.429/92, justamente aquilo que autoriza as entidades políticas devedoras a emitir títulos de dívidas públicas, né, que não são computáveis, né, principalmente nos limites dos endividamentos que são fixados, né, pelo Senado Federal para o pagamento de precatórios, certo? Então, todas essas perspectivas, né, são crimes contra o orçamento público. Vamos ter também, por exemplo, os crimes contra a guarda, né, e ilegal emprego dos dinheiros públicos, né, que são atos que, assim como aqueles que afetam contra a lei orçamentária, vão afetar também as finanças públicas. Vão ocasionar, por exemplo, um desequilíbrio, né, como eu disse, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais, né, abrir crédito sem fundamento, né, ou sem formalidades legais, e tantos outros aspectos, né. Para crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias, são observados os atos que punham em risco a segurança jurídica nacional. Por exemplo, impedir, né, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados, decisões do Poder Judiciário, por exemplo, recusar talvez o cumprimento das decisões de poder, deixando justamente de atender a requisição, por exemplo, de uma intervenção, né, federal ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal Superior Eleitoral, ou impedir ou frustrar o pagamento determinado por uma sentença judiciária. Então, a prática desses atos, né, ainda que sejam simplesmente tentados, vai culminar, né, aos agentes em penas que são impostas pelo Senado Federal, pela Câmara Federal, e concomitantemente vai ficar inabilitado aí por 8 anos para o exercício de qualquer função pública, certo? Então, são aspectos que, como eu disse, precisam ser levados em consideração. No âmbito municipal, os crimes de responsabilidade eles são tipificados pelo Decreto 201 de 67, que vai dispor justamente sobre a responsabilidade dos prefeitos, dos vereadores, e esse regulamento traz uma situação atípica aos crimes de responsabilidade, porque vai estipular que os atos eles vão ser julgados diretamente pelo Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, né, em contraponto com aquilo que é observado anteriormente, né, porque vai haver um julgamento desses crimes, e esses julgamentos deveriam ser de uma competência direta do Poder Legislativo. Então, no artigo 1º desse Decreto-Lei 201 de 67, né, que também foi atualizado pela Lei 10.028/2000, vai discriminar alguns atos, né? Por exemplo, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, empregar subversões, auxílios, empréstimos, recursos de qualquer natureza em desacordo com planos ou programas que se destinam, ordenar ou efetuar despesas que não são autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo, por exemplo, com as normas financeiras pertinentes, deixar de prestar contas anuais da administração financeira da cidade, do município, à Câmara Municipal, né, ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar nos prazos
e condições que são estabelecidos, deixar, por exemplo, de prestar contas no devido tempo ao órgão competente dessa aplicação de recursos, de empréstimos, de subvenções, de auxílios internos e externos que são recebidos por qualquer título, contrair um empréstimo ou emitir apólices, ou até mesmo obrigar o município por títulos de crédito sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei, conceder o empréstimo ou auxílio ou subvenções sem autorização da Câmara Municipal ou em desacordo com a lei, alienar ou onerar, por exemplo, bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara e assim sucessivamente, tantas e tantas outras coisas que vocês vão ler no material de vocês. Então percebam que nós temos essas perspectivas que devem ser elencadas e que devem ter muito cuidado mesmo. Essas infrações que foram listadas, que vocês vão ler, vão ser caracterizadas à luz de uma ação penal pública, ou seja, de uma iniciativa do próprio poder público. No caso, o Ministério Público sujeitando seus agentes a uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, em caso de apropriação ou utilização de bens, de rendas, de serviços públicos, de benefício próprio ou talvez de terceiros. Em demais casos que vocês viram, a pena de detenção vai ser de 3 meses a 3 anos, ocorrendo justamente também uma condenação definitiva que vai acarretar a perda do cargo, a inelegibilidade, a inabilitação por 8 anos para o exercício do cargo ou da função pública, seja de forma eletiva ou em nomeação, como também a possibilidade de obrigação de um reparo civil ao dano causado ao patrimônio público ou ao patrimônio particular, tá certo? Então, tudo isso vai ser caracterizado dessa forma. Existem também os crimes de responsabilidade fiscal, que são aqueles que eu já tinha mencionado anteriormente, contra as finanças públicas, que são justamente as infrações de ação penal pública, porque vai competir justamente ao próprio poder público, que é representado pelo Ministério Público, postular ao Estado a aplicação da sanção pela prática da infração. Então, as tipificações dos crimes contra as finanças públicas vieram justamente respaldar as penalidades que eram impostas pelas infrações, às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é justamente a Lei Complementar 101 de 2000, onde vai se estabelecer normas de finanças públicas que vão ser voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal. Então, além das penalidades administrativas, passa-se, na verdade, a ser possível a combinação de penas criminais aos administradores públicos, aos gestores públicos que não vão respeitar, ou que não respeitem, ou busquem o equilíbrio das contas públicas. Então, as determinações da Lei da Responsabilidade Fiscal, elas vão se aplicar a todas as esferas de governo. À União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Então, a responsabilidade na gestão fiscal, ela vai ser preconizada, justamente por ser um dispositivo legal que vai ser alcançada no inciso 1º do artigo 1º. Então, mediante a ação planejada, mediante a ação transparente, é que vai se prevenir esses riscos e vai se corrigir desvios capazes até mesmo de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante esse cumprimento de metas, de resultados entre as receitas e as despesas, mas ao mesmo tempo entre a obediência e os limites e as condições no que diz respeito à renúncia da receita, da geração de despesas com pessoal, da seguridade social e tantas outras possibilidades, dívidas consolidadas, mobiliárias, operações de crédito, até mesmo a antecipação da receita, da concessão de garantia e da inscrição de restos a pagar. Então, todas essas vertentes, todas essas construções refletem justamente penalidades de reclusão, logicamente para cada caso, para cada particularidade, ok? Então, é importante que nós entendamos que os crimes de responsabilidade fiscal dizem justamente
a respeito dessas ferramentas, dessas situações de ordenamento, de autorização de recursos, e mais do que nunca, né? São crimes de natureza política, infrações político-administrativas. E esses atos eles são caracterizados justamente porque haverão agentes públicos envolvidos e que serão passíveis à sua execução, né? Independentemente se é um ministro, se é um presidente, se é o ministro do Supremo, um procurador-geral, governadores, secretários de Estado, prefeito, vereadores e assim sucessivamente, que vão possuir competências e prerrogativas que vão ser estipuladas pela Constituição Federal. Então, as penas aplicáveis a essas infrações, por exemplo, elas vão ser estipuladas justamente pela Lei 1079/50, conjuntamente com o decreto, né, Lei 201/67, somada à lei complementar 64/90, né, que permeia a perda do cargo, a inabilitação do exercício da função pública pelo prazo de 8 anos, como também a inelegibilidade, né, pelo mesmo prazo para qualquer cargo público, certo? Então, eu creio que, no que diz respeito aos crimes contra a lei orçamentária, contra a perspectiva fiscal, estão muito bem esclarecidos. Então, nessa nossa última aula, nós conhecemos os crimes de responsabilidade e os crimes de responsabilidade fiscal, ok? Aqui as nossas referências bibliográficas e, mais uma vez, o meu agradecimento por ter estado aqui com vocês. Um forte abraço, até mais.